Olá, tudo bem? Dessa vez o programa Voz de Resistência decidiu sair dos estúdios. E aqui, na beira do rio Pindaré, no município de Buriticupu, no estado do Maranhão, nós viemos para falar sobre um assunto importante, a luta dos trabalhadores pela terra no Maranhão e a violência no campo. Ainda no século XVI, o rei João III de Portugal decidiu dividir as terras recém-descobertas, criando assim o primeiro sistema de divisão de terras do território brasileiro, as capitanias hereditárias. Esse sistema de exploração da terra se baseava numa grande concentração de terra dado a alguns poucos fidalgos da coroa portuguesa, que tinham por objetivo dominar aquele território e fazer naquela terra basicamente aquilo que eles queriam. Segundo os historiadores e pesquisadores da história do Brasil, foi aí que nasceu um dos grandes problemas aqui do nosso país, a concentração fundiária, onde, ainda hoje, no século XXI, pouquíssimas pessoas têm acesso a muita terra, enquanto a maioria dos trabalhadores ou ficam concentrados em uma pequena faixa de terra ou simplesmente não tem terra alguma. E para falar sobre esse assunto tão importante, hoje, o programa Voz de Resistência tem a honra de entrevistar Luiz Soares Filho, mais conhecido como Luiz Villanova. Começou sua militância na JAC, Juventude Agrária Católica. Em 1966, ingressou na ACR, na Ação Católica Rural. Filho de lavradores pobres, se fez também lavrador. Em suas escolhas políticas e de vida, sofreu forte influência de Dom Helder Câmara e de Manuel da Conceição. Participou ativamente das lutas pela reforma agrária no Vale do Pindaré. Enfrentou a bala dos pistoleiros, jagunços e dos fazendeiros. É figura central na luta pela terra, na região de Buriticupu, no interior do Maranhão. Também atuou como deputado por 2 mandatos na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, sempre defendendo a causa dos trabalhadores rurais. E para entrevistar Luiz Villanova, eu tenho aqui a honra de também ter o meu colega Gabriel Araújo, que é jornalista, foi candidato a prefeito de Imperatriz pelo Partido Comunista Brasileiro, para me ajudar a entrevistar essa figura histórica que é Luiz Villanova. Luiz Villanova, bem-vindo ao programa Voz de Resistência. Bem, eu estou pronto, estou disposto, quero dar a minha contribuição nesse maravilhoso programa. E para quem quiser conhecer um pouco mais sobre a história do Luiz Villanova, eu recomendo a leitura deste belíssimo livro, que é uma biografia do senhor Luiz Villanova, Luiz Villanova, Memórias da Vida e da Luta de um Militante. Você pode facilmente encontrar aí nas redes sociais, né, na internet, é só pesquisar pelo título. Eu realmente recomendo que você procure esse livro desse importante personagem histórico aqui do estado do Maranhão. Senhor Villanova, a gente poderia começar com uma pergunta bem simples, que eu acredito que todos os maranhenses se perguntam. O Maranhão é muito conhecido por ter muitos conflitos agrários, muitos conflitos de terra, uma briga enorme pela terra, inclusive que envolve assassinatos. Por que você acha que esse tipo de coisa acontece aqui no Maranhão? Por que essa luta pela terra aqui no Maranhão é tão grande, tem tanta morte? Qual é a sua ideia sobre isso? Olha, a primeira coisa é que um conflito se dá quando 2 partes se enfrentam. Quando uma parte sozinha se enfrenta, não há conflito. Porque, na verdade, conflito é o confronto. E no Maranhão, eu tive a honra de participar de uma organização dos trabalhadores rurais que queria vencer nesse conflito. E para isso houve uma preparação muito grande, tivemos várias pessoas importantes, né, nos ajudando. Tivemos Manuel da Conceição Santos, que todo mundo conhece, uma figura que foi exilado e que voltou para o Brasil, e voltando para o Brasil ele veio morar aqui no Pindaré. E a gente já tinha um conhecimento de quem era Manel, de que era o que ele defendia, a gente deu certo. Muitas pessoas até acham que, como Manuel não tinha uma perna, eu era a perna dele para esses enfrentamentos mais ferozes. E eu confesso, participei de muitas lutas ferozes que arrupia a gente contar. Então, no caso, acontece esse conflito porque tem um outro lado realmente que é impedir que os trabalhadores tenham acesso à terra, não é? Não é por isso? Exatamente, porque um outro lado que queira impedir que o trabalhador tenha as terras, e o lado da gente, que na verdade o principal é a luta pela terra. Então, é uma coisa que uma chama a outra. Então, a gente
eu não culpo só o latifundiário, porque o latifundiário sozinho não tinha tido guerra. Só teve guerra, só teve vitória, só teve muita luta, porque tinha os trabalhadores organizados, politizados, preparados, de todas as formas, para o enfrentamento do conflito. Então, tal que nesse livro, a principal autora disse que a guerra que venceu o latifúndio, chama isso aqui de guerra que venceu o latifúndio, porque aqui a grande quantidade de desapropriação de terra, de luta de terra, de tomada de terra das mãos do latifundiário nessa região. Região com a presença de Manuel da Conceição e eu auxiliando. Então, caiu a sopa no mel, né? Manel chega, eu já estou aqui, e aí muitos companheiros, mais de 150 homens aqui, trabalhadores rurais, participaram dessa luta vivamente, muitas delas ferozmente, né? Que ainda a gente não pode contar detalhadamente como foi tudo, né? Por isso é importante que quem quiser saber, lê o livro, não é? Quem quiser saber um pouco mais, é só ler o livro. Primeiramente, eu gostaria aqui de agradecer mais uma vez o convite, né, do Voz de Resistência, e gostaria de começar perguntando ao Vila Nova, né? Vila Nova, naquele tempo lá atrás, em 1969, a gente teve a lei de terras, né, do governo Sarney. Eu gostaria de saber um pouco mais como aquela lei ela acirrou ainda mais os conflitos agrários aqui no Maranhão. Olha, rapaz, engraçado, quando fala na lei da grilagem aqui do governador atual, O Brandão? Brandão, eu me lembro da do Sarney. Que uma é igual, parecida, do mesmo jeito da outra. E que a lei Sarney foi muito mais veloz ainda, porque essas terras todas estavam nas mãos dos trabalhadores. Eram nossas, eram deles, era dos trabalhadores rurais. Sarney vai e doa essas terras para as grandes empresas, principalmente do sul do país. A Vale, a Varg e muitas outras, até delas multinacionais. Então, uma lei feroz que, na verdade, tirou a vida de muita gente. E essa lei dificultou muito para que os trabalhadores passassem por cima dela e passassem a lutar diretamente por aquilo que o Sarney tinha doado ao povo. E aí aconteceu guerra, muita luta, muita bala, muita gente morreu do nosso lado, do lado dos trabalhadores, mas muita gente morreu também do lado dos latifundiários, policiais morreram. O confronto era armado, porque quando a gente diz confronto armado, é porque tudo que se levava a contestar, os nossos companheiros trabalhadores topavam. Então, vencemos, né, nessa região aqui, mais de 35 grandes latifúndios foram tomados. Não, o pessoal diz que foram desapropriados. Foi desapropriado depois de tomado. Os latifundiários já tinham perdido as terras, o povo já tinha comido até o gado, quando o governo resolveu desapropriar. Mas não precisava mais desapropriar para nós não, porque nós já estávamos donos da terra. Ele desapropriou para o latifundiário, para não perder o dinheiro, para poder ajudar o latifundiário, que já tinha perdido as suas terras. Então aqui a reforma agrária não se deu pela desapropriação das terras do latifundiário. A reforma agrária aqui se deu pela luta dos trabalhadores que tomaram a terra do latifundiário, deixaram ele, né, sem nada. E o governo é amigo do latifundiário, é só um jeito de dar uma coisinha para ele. Luiz, desde a ditadura militar, o Maranhão passou por diferentes governos, inclusive naquele tempo, né? Nós tivemos ali o governo Sarney, depois tivemos ali o governo Jackson Lago, depois veio a filha do Sarney, que é a Rosena Sarney, depois nós tivemos recentemente agora a dobradinha Dino Brandão, Flávio Dino ficando aí por quase 8 anos no poder, e o Brandão aí que vai chegar até o seu 8º ano consecutivo, né, como governador do Maranhão, inclusive agora querendo também eleger o seu sobrinho. Gostaria de perguntar para o senhor vê que alguma coisa, o governo do estado do Maranhão fez alguma coisa
pelo conflito da terra no Maranhão, ele ajudou os trabalhadores, ele tentou acabar com o conflito. O governo do Maranhão fez alguma coisa pelos trabalhadores rurais daqui do Maranhão ou não fez nada? A primeira coisa é que o governo do Maranhão fez muita confusão na cabeça do povo. A última confusão que nós tivemos foi a do Flávio Dino. Dá vontade de rir, porque, na verdade, Flávio Dino se elegeu dentro de um partido comunista e sem ideologia política nenhuma. Sem ideologia política, nem eu posso dizer, nem de esquerda. Porque, na verdade, ele se aproveitou do embalo, não é? Para se mostrar diferente dos outros governos que já tinham passado, mas, na verdade, ele era igual ou pior do que todos os outros governos que passaram. Então, usou uma sigla, não é, comunista, né, para poder fazer como ele queria. Por sinal, logo que ele terminou o governo dele, não é, ele deixou de ser comunista, passou um outro nome de um outro partido aí, não é? Então, eu acho que o povo foi muito confundido nos últimos governos. O Flávio Dino se apresentava assim como defensor do povo, da esquerda, dos pobres, mas, na verdade, Flávio Dino deixou claro para todos nós que ele não era diferente dos demais governos que passaram aí. Então, nós ainda estamos precisando de um governo comunista. Ainda estamos precisando, porque, na verdade, o Partido Comunista Brasileiro... Do Brasil, no caso, né? É. PCdoB O Partido Comunista do Brasil. Ainda não passou por... Né? O PCB ainda não passou por o mandato, mas o PCdoB foi o que assumiu a bandeira, a camisa do Partido Comunista Brasileiro. E isso fez uma grande confusão e que a gente ainda hoje tem dificuldade de entender com profundidade o que é o Partido Comunista. Porque, na verdade, muita gente pensa que Flávio Dino era do comunismo, era do Partido Comunista quando se elegeu. Na verdade, ele estava vestido numa capa, que, na verdade, não era capa de Partido Comunista, coisa nenhuma. A gente ainda espera que um dia a gente possa ter um partido comunista que possa ser diferente do capitalismo. Então, na sua visão, o governo Flávio Dino, junto com o Brandão, que era seu vice, né? Ele pouco ou nada fez para, de fato, mudar a situação no Maranhão, mesmo que ele estiver dizendo, né? Lembrando aqui que Flávio Dino foi eleito dizendo que ele faria um governo completamente diferente daquele que nós chamamos de sarneísmo. Então, na sua visão, o governo Flávio Dino e o governo do Sarney é basicamente, para a população do campo, é basicamente a mesma coisa, na sua visão, né? Na verdade, a gente imaginava que era o Partido Comunista Brasileiro que estava governando. Mas as coisas, como não mudaram o rumo e nem a prática, foi o mesmo capitalismo do Sarney, da Rosiana e de todos os governadores que passaram, não é? Até aqui. Na verdade, nós estamos precisando de uma experiência nova, diferente. É claro que nós vamos ter dificuldade, porque confundiram, não é, o governo de Flávio Dino como um governo comunista. O mesmo de esquerda, né? Confundiram. E, na verdade, como Flávio Dino não foi essas coisas em benefício do povo, estragaram, na minha cabeça, estragaram a imagem de uma sociedade diferente. Então, o Maranhão não mudou de forma nenhuma, nem com o Sarney, nem com Flávio Dino. O Maranhão continua o mesmo Maranhão do Lobão, da Rosiana Sarney e de um monte de gente que estão congregados, nesse grupo dominado por Sarney desde que a gente começou a fazer política.
Realmente o governo Flávio Dino confundiu muito a cabeça do trabalhador, até porque nós temos ali o Flávio Dino do Partido Comunista do Brasil, né, o PCdoB, e muita gente confundia, né, o PCdoB com o Partidão, o PCB, né, o Partido Comunista Brasileiro, que é completamente diferente e desvirtua completamente do que é o PCdoB. O PCB é uma coisa, comunismo, e o PCdoB é só mais um partido, né, mais um partido burguês, mais um partido aí da ordem. Luiz Villanova, a gente sabe que aqui no Maranhão atualmente a gente tem diversos conflitos espalhados pela terra aqui no Maranhão, né? Tanto ali na área de Imperatriz, na área de Barra do Corda, aqui mais ao norte do estado e em outras diversas áreas. Como é que você vê como era a luta naquele tempo? Era mais difícil do que são as lutas atuais pela terra aqui no Maranhão? Olha, a primeira coisa que a gente imaginava, logo que Manuel da Conceição chegou aqui, que foi o grande revolucionário, né, pela tomada da terra, a gente imaginava que era preciso ter um sindicato forte. Só, na cabeça de Mané, só um povo organizado em sindicato eram capazes de fazer a revolução. Ficamos na Imperatriz durante um bocado de tempo, Mané morou lá, eu também morava lá, junto com o mesmo grupo, e a gente viu a necessidade de tomar os sindicatos. Naquela época, os sindicatos do Maranhão eram sindicatos pelegos, quer dizer, eles se elegiam e ficava dono do sindicato. E com esse novo movimento, a gente conseguiu criar um sindicato mais combativo, mais forte. Na época que nós estávamos na Imperatriz, quem avançava na luta era a organização sindical, apoiada por Manuel da Conceição, Querumbinho e muitos outros companheiros. Aqui no Pindaré foi diferente. Aqui no Pindaré, o sindicato não avançava, eram pelegos mesmo, não é? Assumidos. Não é? E aí o trabalho de politização partiu diretamente para as comunidades, para os grupos de companheiros trabalhadores. E aí se começou a fazer treinamentos, organização, discussão sobre a organização da tomada da terra. Para isso houve muita estratégia aqui nessa região, não é? A gente trabalhou nessa região com muito, vamos dizer, simbolismo. Significa o que eu quero dizer como simbolismo? As coisas, a nossa luta, a nossa organização falar mais alto do que o nosso discurso. Tinha que falar mais alto do que o nosso discurso. Então, a nossa organização se preparava, não é? Tinha um seminário dentro do mato, não é? Aqui perto, uns 6 quilômetros ou mais nessa direção aqui, onde lá a gente fazia as reuniões, o debate, mas sem a população tomar conhecimento de nada. Então, nós passamos mais ou menos 3 anos fazendo esse trabalho de organização, de politização e sobretudo, de como enfrentar o latifúndio que estava armado com os pistoleiros. Lá, dentro desse mato, a gente tomou as nossas decisões. Não fizemos reuniões de preparação nos colégios, não fizemos reuniões de preparação nas ruas, nas passeatas, não. Nós fizemos as reuniões de preparação dentro do mato, onde a gente conversava diretamente com o agricultor e discutia as estratégias e as formas de luta. Não vazavam as discussões que a gente tinha lá dentro dessa mata. Se a gente tivesse feito aquelas discussões que nós fizemos lá dentro da mata, bem aqui no Buriticupu, no Colégio Simapinto, nós não tínhamos andado nem 8 dias. Porque, na verdade, vazavam. E então, todo esse trabalho de organização, de preparação, não vazou. Só vazou quando realmente a gente, podemos dizer assim, tomamos o poder, quer dizer, vencemos o latifúndio. Muito bem, Luiz. Você teve uma participação ali nos movimentos sociais, você teve ali um momento na sua vida, na sua história, bastante singular, né? Você foi deputado estadual aqui no Maranhão, né? Da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, ali na nossa capital, São Luís, por 2 mandatos. Eu gostaria de saber
O senhor lá, quando atuava dentro do parlamento, você via que naquele momento lá, os deputados do parlamento, eles tinham alguma discussão para resolver o problema de terra aqui no Maranhão? Você acha que o parlamento aqui no Maranhão, ele faz alguma coisa pelo trabalhador rural, né, pelos indígenas, pelos quilombolas? Ou você acha que o parlamento, lá naquela sua época e também hoje, ele não serve para nada, não faz nada que preste de fato para os trabalhadores? Olha, meu companheiro, a primeira coisa é que eu nunca pensei de ser deputado. Não estava na minha cabeça ser deputado. Para vocês terem uma ideia, minha votação total, muita votação. No primeiro mandato eu fui o segundo mais votado. No segundo mandato eu fui o primeiro mais votado. Eu fui eleito com o voto dos estudantes da Universidade Federal e Estadual do Maranhão e os votos dos trabalhadores rurais da região do Buriticupu. Aqui todo mundo, quase todo mundo votou em mim. Então, o meu problema não era ser deputado. O meu problema era levar a luta de classe, essa confusão que tem aqui, não é, entre as classes, o latifundiário, os ricos, os pobres, os trabalhadores, para a Assembleia Legislativa. Lá era o local da gente discutir com clareza a realidade do campo, a realidade da sociedade. Então, a luta de classe tomou conta de mim na Assembleia Legislativa depois que eu conheci os deputados da Assembleia, que eram todos latifundiários, donos de empresas, não tinha nada a ver, não tinha nenhum que fosse trabalhador rural, não tinha nenhum que fosse pedreiro ou qualquer outra coisa. Então, a luta de classe eu levei para a Assembleia Legislativa como uma invasão de terra, A gente invadiu a Assembleia Legislativa, aquela, aquela salona, não é, de tapete vermelho, aonde todo mundo era metido a elitista, e eu entrei com um nó da gravata torto, propositalmente, para esculhambar com aquilo, que aquilo não valia nada. Então, causou um terror, porque, na verdade, eu não procurei amaciar. Ah, rapaz, aqui é um lugar. Não, eu procurei dizer para toda a população do Maranhão e do Brasil que, na verdade, nós estávamos na Assembleia Legislativa representando a classe trabalhadora, a mesma luta de classe que tinha aqui fora, eu travei ela com os deputados elitistas lá dentro da Assembleia Legislativa. Certo, seu Luiz Villanova? Por tudo que você viveu, né, até hoje, a gente sabe que aqui do nosso lado está uma verdadeira lenda, né, viva ainda. Eu gostaria de saber como que você vê a atual lei da grilagem que foi sancionada agora durante o governo Brandão. Olha, nós não podemos esperar outra coisa. O governo é feito de latifundiários, de ricos, de pessoas de grande, né, condição de vida. Nós não podíamos e nem podemos ainda esperar. Nós temos que lutar para transformar essa cultura capitalista que toma conta do capitalismo, toma conta da sociedade brasileira. Eu me admiro que às vezes eu vejo um pobre coitado quase morrendo de fome e ele ainda defende os poderosos, os latifundiários, os ricos, porque ele acha que a saída da melhoria de vida não passa pelos trabalhadores, passa pelos poderosos. E eu sempre querendo provar para ele que o Brasil só muda se o trabalhador mudar a sua visão política, ideológica e cultural. A coisa que mais priva o nosso conhecimento é a cultura que está enraizada no trabalhador. Ele quer enriquecer, ele quer substituir o lugar dos ricos, dos patrões, dos poderosos. Ele não quer construir uma sociedade de classe, uma sociedade igualitária, porque na cabeça dele a cultura é de ter mais. Ele hoje é pobre, mas a vontade dele é de ter mais, porque todo mundo e mandar do mesmo jeito que os grandes poderosos estão mandando. Então precisa que haja uma forma de se vomitar,
culturalmente capitalista. As pessoas me condenam, todo lugar que eu ando, porque diz que eu, deputado, nem pareço com deputado, porque deputado é direito cheio, tem outra coisa. E a gente assume essa cultura para transformar a sociedade. A gente não assume essa cultura, essa vida, essa luta para deixar a sociedade capitalista exploradora, não. A gente arrisca a morrer, eu não digo matar, né? Mas a gente arrisca a morrer com o objetivo de que essa cultura se transforme em uma cultura socialista, onde as pessoas se consideram iguais e que ninguém queira ter mais do que os outros e que todo mundo possa viver em harmonia dentro da nossa classe, dentro do nosso país, dentro dessa sociedade que é construída. É muito importante ouvirmos aqui a sua fala. E é interessante porque quando você fala da sua atuação política, nós vemos que você não é alguém que finge, por exemplo, faz movimento social, alguém que simplesmente foi eleito para pensar em votos ou simplesmente porque queria ficar na política o resto da vida, sendo que você ficou apenas 2 mandatos, não é? Você é um homem principalmente de ação, né? Nós sabemos aqui no Maranhão que Luiz Vilanova é conhecido como um homem de ação. E aproveitando que nós estamos aqui em Buriticupu, às margens do Rio Pindaré, eu gostaria de perguntar como é que foi a luta aqui no município de Buriticupu? Como é que foi a luta aqui pela terra, aqui no município de Buriticupu? Ela foi muito complicada, ela foi difícil? Como é que se deu essa luta aqui pela terra no município de Buriticupu? Olha, meu companheiro, em qualquer lugar desse país que os trabalhadores se organizarem ao ponto que nós nos organizamos daqui, não tem saída, é confronto. Não tem negócio de você escolher, é confronto. Porque, na verdade, você quer um poder e vai se apossando cada vez mais de força para o enfrentamento com esse poder. Então, o latifundiário, ele é um poder hoje aqui no Brasil. Ele não quer perder, sabe, esse poder. Não quer perder, principalmente para um agricultor, lavrador sem terra. Então, muita gente diz, porque o latifundiário não está matando e tal. Claro, se aproveita disso e mata também. Porque sem esse confronto de vida ou morte, nós não temos liberdade. Olha, poder econômico e poder político não passa de uma mão para outra sem guerra, não. Poder econômico e poder político só passa de mão se tiver confronto. Agora, o que nós precisamos é preparar nossos companheiros para cada dia que passar, mesmo que não seja com a gente mesmo hoje, mas para cada dia que passar, os trabalhadores se apoderem mais dessa força, dessa consciência política, para provocar um latifúndio. Se tu ficar na tua casa de braços cruzados, só sacudindo a cabeça como labigó, o latifúndio não será provocado. Mas no dia que tu juntar os companheiros, os trabalhadores, e disser, vamos tomar a terra, aí tu vai ver. Tu vai ver que o latifúndio acha que é o dono de tudo e ele acha que não perde para ninguém. E eu quero avisar para todo mundo que aqui nessa região o latifúndio pediu socorro, abandonou as terras, com gado, com tudo. E o governo, com pena deles, desapropriou, deu um dinheiro para eles. Mas as terras já estavam nas nossas mãos. As terras já estavam tomadas. É claro que só com a tomada da terra a gente não é capaz de tomar de conta desse Brasil. É preciso essa dose política, que o Gattelli fala sempre. Essa dose política que seja capaz de preparar os trabalhadores para governar essa nação como obra do próprio trabalhador. E para isso é preciso discutir muito, debater muito, participar muito. Porque sem discussão, sem debate, a gente não discute, não forma, não cria uma política diferente da política do capitalismo. A política do capitalismo, porque não é? Tudo corre para lá. A
política do socialismo, vamos chamar isso, é uma política construída pela força do povo. E a força do povo construindo é preciso estar bem, mas bem organizado. Luiz Villanova, mesmo diante de tanta repressão e também de tanta violência, assassinatos, né, aqui no estado do Maranhão, devido ao grande poder do capital, né, do capitalismo, eu gostaria de saber como você vê a luta atual do campo, a luta atual agrária aqui no Maranhão. Olha, meu companheiro, eu agora participei de um encontro, num congresso da CPT, Comissão Pastoral da Terra. Essa Comissão Pastoral da Terra, eu participei dela há muito tempo atrás, mas quando eu cheguei lá agora, caí queixo, porque na verdade ninguém, nem da CPT, Comissão Pastoral da Terra, quer o confronto, quer essa discussão. A CPT, não é, por incrível que pareça, a igreja controlou. A igreja controlou, os bispos ficaram amedrontados, os mais corajosos já se aposentaram, e a grande maioria do povo que hoje governa a CPT é assessores. Vocês sabem o que é assessor? É aqueles que ganham para poder, né, para poder administrar. A CPT, feita de assessor, ela está preocupada com o melhor salário. Quem se preocupa com o salário é quem trabalha empregado. Um assessor, se ele pudesse, o salário dele melhorava de vida quase não, todos os meses. Agora, carne comprometida com a classe, com a luta, para fazer o que se fez nesse Maranhão, a CPT, para fazer a mesma coisa, precisa se doar ao nível da classe trabalhadora, sentir aquilo que a classe trabalhadora está sentindo, para poder somar. Porque sem isso, qualquer funcionário, simplesmente como funcionário, ele quer só ganhar o dinheiro e apaziguar. Entrar na luta, entrar na guerra, é preciso assumir uma outra posição de sentimento, de classe. Eu não digo nem sentimento humano, porque o sentimento humano pode dizer, o rico também, mas é um sentimento de classe para enfrentar. E olha, eu digo com certeza, pelo menos eu fico imaginando que daqui para frente o trabalhador precisa estar mais preparado para se desligar desses funcionários assalariados, que precisa se ligar àqueles que, na verdade, têm um sentimento de classe. A classe avançando, subindo, melhorando, ele também melhora. A classe tendo vitórias e mais vitória, ele também tem vitória, ele também melhora. Então, é classe. Sem classe, a gente não conquista poder. Interessante quando você fala de classe, porque na época que o senhor participou aí das lutas, né, era muito comum que se falasse na classe trabalhadora, é muito comum que a gente falasse sobre aqueles primeiros camponeses pobres que eram expulsos, né, aquelas pessoas que eram sem terra, que não tinham lugar para plantar, aquele indivíduo que às vezes nascia numa fazenda, tinha ali, né, um terreno onde o pai dele, o avô dele trabalhava para o dono da fazenda, né, mas aquela terra não era dele. Era muito comum que tinha esse tipo de trabalhador. E vocês aqui na região de Buriticupu, como você falou, realmente conseguiram vencer o latifúndio. Porém, nós temos outros dois grupos importantes aqui no estado do Maranhão, que também compõem essa classe trabalhadora, já que você fala tanto na questão da classe, né? Que são os indígenas e quilombolas, que a situação deles é um pouco diferente, né? Porque são povos que têm uma relação completamente diferente com a terra, né? Assim como o camponês também tem, mas eles têm uma relação muito diferente, até mesmo espiritual e religiosa com a terra. Como é que você vê a luta desses povos aqui no estado do Maranhão, né? Uma vez que o número de quilombolas e de indígenas assassinados cresce cada vez mais no Maranhão. Como é que você vê a luta desses dois povos tão importantes e tão significativos aqui para a composição étnica do estado do Maranhão? A primeira coisa, que é preciso politizar
cada vez mais o índio. Às vezes as pessoas pensam que o índio já está politizado. O índio tem uma vivência diferente, de uma cultura diferente. Ele sempre viveu, não é? Não é? Dependendo um dos outros, que é de um, é de todos. Mas o capitalismo está influenciando, está entrando, está tomando de conta. Eu conheço índios que estão vendendo madeira, a madeira da floresta amazônica, né? E estão entusiasmados por isso. Então, eu acho que o índio não pode se perder a cultura indígena de vista. É preciso alimentar essa cultura, é preciso debater com os índios, também com os quilombolas. O quilombola, pelo amor de Deus, o quilombola a gente vê aqui nessas beiras de estrada, o quilombola já com outra vida, totalmente diferente. Então, é preciso uma preocupação, não só de aprender o que o índio já sabe, mas também de politizar, vamos chamar isso de ensinar aquilo que, na verdade, serve para uma transformação social. O índio, essa cultura dele, com o passar dos tempos, ela vai se modificando. Eu tenho um testemunho muito forte disso. Por exemplo, Cuba, um país comunista, não é? E que há 50 anos Cuba venceu o capitalismo, mas culturalmente ainda tem dificuldade. Ainda tem dificuldade, porque quando nós chegarmos 70, 80 anos, 100 anos, essa cultura de Cuba ela está concretizada. Mas ainda 50 anos ainda é uma passagem. Ainda não está seguro, porque quem mantém um povo, uma sociedade, é a cultura profunda, com raiz profunda daquele povo. Se não tiver raízes profundas, o capitalismo pode voltar a enganar. Como estão. Agora os Estados Unidos né, não vende nada para Cuba e nem compra, querendo obrigar aquele povo a viver subordinado ao capitalismo. Cuba ainda, em outros países, ainda estão resistindo. Mas não é fácil resistir uma imposição, não é, num país que não tem mais de 50 anos de revolução. Quer dizer, o tanto de ano de uma revolução é que é o tamanho da raiz da árvore. Você faz uma revolução com 2 anos, tu não tem raiz de nada. Com 10 anos, tu ainda é raiz fraca. Agora, quando tiver com 70, 80, 100 anos, aí nós já temos raiz profunda. Então, é preciso enraizar essa cultura do socialismo, da cultura igualitária de uma nação, de um povo. Agora, quebrar isso exige da gente muita força, muita persistência, muita coragem. Luiz, como você vê a luta atual, assim, quais caminhos os trabalhadores devem trilhar para conquistar a luta pela terra aqui no Maranhão? A primeira coisa, tudo que for possível a gente fazer para se agrupar é pouco. É sindicato? É sindicato. Pois vamos construir sindicato de luta, de guerra, forte. É comunidade? É comunidade. Pois vamos construir uma comunidade unida, forte, legítima, disposta a tudo. Eu me lembro bem que tanto eu como a Laura, essa minha esposa dele, ela sabia que a gente ia morrer. Eu sabia que ia morrer. A Laura sabia que eu ia morrer. E a gente não arredava, porque estava enraizado culturalmente desde a minha infância, de quando a Jate, né, que eu venho nessa caminhada, enxergando esse mundo do jeito que eu estou enxergando hoje, desde pequeno, desde garoto. Então, quem viveu isso na adolescência
que viveu também como adulto, que está vivendo também como velho, está mais difícil de essa raiz quebrar, cortar, está enraizada. Isso faz parte de uma profundidade grande. E eu comecei essa briga, essa luta, essa vontade de vencer, quando ainda pedia com uma sacolinha vermelha na cidade uma contribuição para dar aos pobres que estavam morrendo de fome. A gente pedia contribuição nas ruas dos ricos. Quando era no final da semana, a gente ia para a comunidade, para a conferência, dividia aquele dinheiro todinho no tanto de velho inscrito que deveria estar pedindo esmola se não fosse aquela contribuição. Então isso fez parte da minha vida desde criança. Então, tem uma raiz profunda. Passei por várias, e quem muito me ajudou mesmo foi a Igreja Católica. A Igreja, Dom Helder Câmara, esses bispos, até o bispo de Imperatriz, da Marcelina, foi forte. Então, na sua opinião, os trabalhadores eles devem se organizar, é isso? Olha, a primeira coisa é que tudo que for para organizar os trabalhadores, para criar um grupo, para criar uma coisa diferente, que você faça parte, que você esteja junto. É uma associação de bairro? É! Na rua também! Vamos discutir lá. O que é mais? É isso, é... Então, tudo que existir com o objetivo de aglutinar a força dos trabalhadores, a força do povo, principalmente dos pobres, dê apoio. Dê apoio e faça parte, se for possível. Luiz, você fala muito sobre a questão de que, de fato, os trabalhadores eles devem se unir, e você fala muito da questão da luta de classes, né? Porque muitas pessoas veem a sociedade brasileira como se fosse uma coisa única, né? Ah, é todo mundo ser humano. Ah, somos todos filhos de Deus. Mas quando a gente vê realmente na realidade, né, na materialidade da sociedade brasileira, a gente vê claramente que existem dois grupos, né? Tem aqueles que mandam, né, e desmandam, e tem aqueles que, infelizmente, às vezes só tem que obedecer. Quando você despertou para essa sua visão, né? Quando é que você viu realmente que, olha, realmente a luta que vai salvar o Brasil e o Maranhão é a luta de classes, né? A sociedade é dividida em classes e realmente eu tenho que me identificar com a classe trabalhadora. Você sabe mais ou menos dizer quando foi que você despertou esse sentimento? A primeira coisa, todo projeto da classe trabalhadora, seja político, partidário, seja que projeto for, ele não pode fazer vista grossa para a classe trabalhadora. É a classe trabalhadora quem vai dar sustentação a esse projeto de luta. Até mesmo para se construir um partido, não é, que esteja voltado para a classe trabalhadora, ele deve estar com esse discurso de classe. Nós não queremos, no nosso grupo, alguém que não tenha essa visão de classe. Se tem alguém no nosso grupo que não tem essa visão de classe, nós vamos fazer de tudo para que ele obtenha essa visão de classe. Porque sem visão de classe, você desvia o projeto. O projeto só vai nesse caminho reto, direto, até chegarmos lá, se tiver essa visão de classe. Sem isso, você pode até estar facilitando, vou por aqui que é mais perto de chegar, para nós conscientizar mais, para nós... Eu não vou agora assim como o Vila Nova já vai, porque, não é? O Vila Nova já vai no fim, eu quero ir construindo devagarzinho, como é que um capitalismozinho aqui, outra lá. Mas se você não tiver a visão de transformar o mundo dentro dessa visão de classe, tira o cavalo da chuva, você não transforma nunca. Somente a classe trabalhadora é capaz de construir essa sociedade de classe, esse mundo diferente, essa sociedade onde culturalmente a gente seja solidário. Seja solidário. Sem isso, a gente pode até construir um movimento maior, com mais gente, com mais disponibilidade, mas vamos ter que voltar a acompanhar essa discussão de classe.
Eu digo isso porque sem essa discussão de classe, a gente só constrói o capitalismo. Sem essa visão de classe, nossa, a gente só descobre o capitalismo. E nem se prepara para enfrentar os poderosos. Somente a classe é capaz de se preparar para enfrentar os poderosos. Porque se a gente enfrentar os poderosos sem essa visão de classe, na hora que a gente adquirir o poder, a gente passa a ser o poderoso. Você é o dono. Porque, na verdade, você passou por cima dessa solidariedade de classe. Eu, quando falo disso, eu me apaixono. Por quê? Porque a minha vida toda foi para isso. Vila Nova nunca teve fazenda de gado, Vila Nova nunca teve bens materiais, Vila Nova sempre foi criticado porque sempre andou simples assim. Que não parece com deputado. Não parece com deputado, Vila Nova não parece. E ele é deputado, mas naquele mesmo deputado, daquele mesmo. Rapaz, não pode o homem desse jeito. Então isso me dá a honra de que eu estou cumprindo, eu estou dentro das 4 linhas, como diz o homem. Eu estou dentro das 4 linhas para se construir uma sociedade de classe. Sem sociedade de classe, vamos observar bem isso, na minha cabeça, sem sociedade de classe, a gente não derrota o capitalismo. Luiz Villanova, na sua concepção, a gente sabe que no Maranhão a gente tem diversos conflitos, como eu já citei aqui, por todo o Maranhão. O que deveria acontecer para que a gente conseguisse que esses conflitos acabassem, principalmente esses conflitos de terra que são tão brutais, com assassinatos, violência no campo? Olha, a primeira coisa que a luta faz conquistar. A luta faz conquistar. Eu tenho um exemplo aqui, bem aqui, na Terra Bela, uma terra, não é que eu coloquei a minha própria vida a serviço dela. Hoje eu ando lá e a coisa não está como eu esperava. Significa, os filhos das pessoas que fizeram a reforma agrária, que adquiriram a terra, estão todos formados. É médico, é engenheiro, é só gente, né? E como esse posto dele, do saber, passou por ele que ele não viu, ele não tem visão de classe. A gente anda lá agora mesmo eu estive na Terra Bela, do passado, me parece, lá na festa, não é, da vitória lá, da data da tomada da terra, e vi o tanto de gente formado lá dentro da Terra Bela. E eu fiquei besta, poderia me orgulhar disso. Rapaz, estou orgulhoso, filho do trabalhador analfabeto, estão todos formados, médico e tal. Não, eu concordo com isso plenamente. O que eu não concordo é com a mudança de mentalidade. Porque você virou um médico, você virou um advogado, você virou um grande sujeito muito sábio, mas você não é solidário dentro da classe. Você está querendo ter mais do que os que saíram da miséria junto contigo. Mas isso eu entendo. Isso nós rompemos uma cerca da Terra Bela. Tomamos do latifúndio, mas nós não rompemos a cerca cultural. Essa cerca cultural de achar que quem é rico vale mais do que os outros, nós não vencemos. Nós passamos por cima de um latifúndio, ou de 2, ou de 10, ou de 35. Mas, na verdade, a nossa cultura prevaleceu, continuou com a mesma cabeça do latifúndio antes.
E Luiz, a gente sabe que o Maranhão está em índices terríveis, né, quando se trata de desigualdade social. E a gente sabe que se passaram diversos governos, né? Passou por aí o Sarney, passou o Jackson Lago, passou Flávio Dino, Brandão, mas nunca houve-se uma solução, principalmente na questão agrária, né? A gente sabe que sempre tiveram esses conflitos e a cada ano tem se acirrado mais essa guerra no campo aqui no Maranhão. A primeira coisa, que o poder do latifúndio, dos ricos, dos poderosos, é a terra. Esse é o principal poder. É com o latifúndio que ele se mantém, que ele se torna importante, dono do mundo, que ele se elege governador, prefeito, deputado. É com o latifúndio. É ele e o latifúndio que, na verdade, mantém. Então, a terra é, é a principal causadora, não é? Vamos chamar isso de causadora do latifúndio, dos ricos, dos poderosos. Você sem terra, você não tem poder. No capitalismo, quem não tem terra não tem poder. O poder está em quem tem a terra e domina a terra. Por essa razão, quando a gente ocupa uma terra que toma a terra, a gente não perde o poder da terra. Se a gente tivesse mudado de ideologia, essa terra, esse poder, nos auxiliava, mas a gente não mudou. A gente persiste no capitalismo. Então, como a gente persiste no capitalismo, a terra que foi conquistada a duras custas, morrendo gente de um lado e do outro, mas ela fica com o mesmo poder. E todo mundo fica doido para ter a maior quantidade de terra. Quer mandar no povo? Mande na terra. Porque o povo é a principal figura dessa terra. Quem tem a terra tem a maioria do povo. Pelo menos até agora. Até agora, quem tem a terra é quem domina o povo. A gente espera que as coisas possam ir mudando. Agora, nada muda se não mudar a nossa consciência política. Não adianta a gente pensar que muda o mundo se ele continua com essa consciência política do capitalismo, da exploração, do poder dominando os outros. O mundo não muda, só muda se a gente começar a ver o mundo de outra forma, de outro jeito, mas com os mesmos olhos do capitalismo. Se tu continuar vendo o mundo não muda. O mundo vai mudar partindo do que tu vê, do que tu sente, do que tu acredita. Pois é. Então, nós poderíamos ficar aqui horas e horas debatendo aqui questões sobre o Maranhão com o Luiz Villanova, mas infelizmente o nosso programa está chegando ao fim. Eu só tenho a agradecer a Luiz Villanova por você ter recebido aqui esse programa, que é um programa que está começando agora, que é um programa que tem alguns poucos episódios, mas que o nosso objetivo é justamente falar sobre isso, né? Falar sobre os temas que no geral não se fala na grande mídia, e quando a gente fala em alguém que realmente pode falar sobre os problemas do Maranhão, a primeira imagem que vem na sua cabeça é do grande Luiz Villanova, aí uma das grandes figuras vivas do nosso estado, assim como foi também o Manuel da Conceição, e assim como foi tantos outros heróis que são invisíveis, né? Que às vezes a gente não conhece, que às vezes morreram na invisibilidade, morreram sem ter, de fato, uma certa fama. Mas hoje, felizmente, nós temos aqui uma figura viva, uma figura da classe trabalhadora, que é Luiz Villanova. Então, eu só tenho a agradecer, Luiz Villanova, por você ter aceitado participar aqui do nosso programa. Que bom, meu companheiro. E eu estava me lembrando agora de uma coisa que o Capitelli sempre diz. Nós precisamos investir na juventude. Olha, uma figura como Villanova tem uma história para mostrar, para o povo ver, mas é preciso investir na juventude. É a juventude que vai transformar o mundo. Nós vamos dar testemunho no Villanova desse, dar testemunho, Capitelli, você, dar testemunho vivo. Mas quem vai transformar mesmo é a juventude. Para isso, é preciso investir na juventude. Eu gostaria muito de... Andou aqui uma figura, passou um dia comigo aqui, lá de Imperatriz, né? E acho que o Capitelli conhece ele. E
e ele ficou comprometido de me levar na universidade estadual, nas universidades lá de Imperatriz, para a gente falar, para a gente conversar, para a gente debater, apresentar as nossas posições. Eu acho isso necessário, principalmente lá na Imperatriz, um local que eu dei as minhas primeiras passadas firme para esse enfrentamento. Aqui no Buriticupu, eu já vim dar as segunda passada, mas as primeira passada minha foi dada lá na Imperatriz. Então, nessa Imperatriz é que eu gostaria de falar para a juventude e falar de Imperatriz e do Vila Nova quando teve na Imperatriz para aquela juventude e principalmente dessa revolução que foi feita principalmente na região do Pindaré. Então, espero que as portas da universidade se abram. Aproveitando que você falou em Imperatriz, também agradecer também aqui o nosso querido Gabriel Araújo, que é jornalista, e já foi inclusive candidato a prefeito ali na cidade de Imperatriz. Obrigado, Gabriel, por você ter participado e ajudado aqui a entrevistar essa grande figura histórica aqui do nosso estado, que é o Luiz Vilanova. Eu aqui fico muito feliz pelo convite, né? Estar aqui ao lado do Vila Nova, já temos uma média amizade aí, já conheço há muito tempo. Agradeço ao Vila Nova, agradeço também a você, Caetano Costa. Estamos aí nessa empreitada aí, né, do Voz de Resistência. E sempre que quiserem me convidar, eu estarei aqui presente para trazer esse debate que é muito importante para o nosso estado e para o povo brasileiro também. E assistir a convidado, Gabriel, e assistir a convidado também, a Luiz Vilanova, ao programa Voz de Resistência, que tem justamente esse objetivo, né? Falar sobre assuntos que dificilmente você vai ouvir na grande mídia burguesa, na mídia tradicional. Mais uma vez, eu convido todos a lerem o livro do Luiz Vilanova, essa biografia maravilhosa sobre esse personagem histórico vivo no nosso estado do Maranhão. Deve ser realmente fácil de encontrar aí na rede social, encontrar principalmente ali no Google, acessando por aí, você pode encontrar na internet, né? Luiz Vilanova, Memórias da Vida de um Militante, para que você possa conhecer a história dos nossos heróis, os heróis de fato da classe trabalhadora. E você que está assistindo esse vídeo, está aqui ouvindo assim no seu podcast favorito, não esqueça de se inscrever, não esqueça de curtir, não esqueça de compartilhar, porque esse é o único veículo de comunicação, esse é o único programa que você vai ouvir de fato os problemas do Maranhão, da classe trabalhadora maranhense e também do Brasil. Por isso, curta, compartilhe, espalhe nos grupos de WhatsApp para sua família, etc., para que de fato cresça o Voz de Resistência. E esse é o nosso objetivo. Obrigado.